Sabias que quando estás alinhada com o teu propósito, quando estás alinhada com os teus dons, a abundância vem a correr até ti? Sabias que tu, ao alinhares-te com a tua verdadeira essência, tu estás a criar espaço para te sentires preenchida, espaço para tu também evoluires com as pessoas com quem tu estás a trabalhar, e que isso, por si só, para além do dinheiro, não é? Para além de todo o retorno que nós podemos ter através daí e dos feedbacks e testemunhos, só por si, o facto de estares lá com elas ou com eles, não é? E de estares a trabalhar, incluindo todos os teus dons, dando tudo de ti e sentindo-te verdadeiramente apaixonada por aquilo que estás a fazer, só por aí já vale a pena. Olá, o meu nome é Teresa Silva, sou a criadora da mentoria Mulher Magnética, onde eu ajudo mulheres a se realinharem consigo próprias, a descobrirem, a apurarem quais é que são esses seus dons, qual é que é no fundo o seu propósito, para conseguirem também impactar mais o mundo, mas impactar o mundo estando ao serviço, não é? Ou seja, estando mesmo presente para as outras pessoas, tendo aquela sensação de que estás a ajudar o próximo, de que estás a contribuir para a vida dos outros, porque muitas vezes, e isto também acontecia muito comigo, eu às vezes ficava focada só nos meus objetivos, ficava focada só nas tarefas que eu tenho para fazer ou no trabalho, porque eu tenho que ter um trabalho ou porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas ao final do mês. E quando eu me comecei a alinhar mais comigo, eu percebi que, em primeiro lugar, este alinhamento que eu estava a fazer comigo era porque eu me amava, ou seja, eu comecei-me a amar mais, alinhando-me comigo própria, reencontrando-me e passando isso cá para fora, ok? Então, quando tu apuras qual é que é este teu propósito, o que é que te apaixona, o que é que te faz vibrar, todas as tuas células, não é, vibram, tu ficas encantada pela vida, tu ficas encantada e queres ter clientes, queres ter abundância, queres viver, não é, esses momentos com elas. Não é um sacrifício, não é um esforço. Não, é óbvio que há momentos em que nós precisamos de nos dedicar ao trabalho. Há momentos, e eu também vou falar mais sobre isso, há momentos para semear e há momentos para colher, não é? Mas, de uma forma geral, quando tu fazes esse alinhamento contigo própria, mais do que ser algo que tu deves fazer, é um ato de amor próprio para contigo. Consegues perceber isso? Então eu vou-te dar aqui algumas dicas ou colocar-te algumas perguntas para tu conseguires apurar este teu propósito. Qual é que é o teu verdadeiro porquê? O que é que tu estás a fazer aqui neste mundo? Porque eu acredito que todos nós estamos aqui unidos por esta teia energética e que todos nós temos algo a dar uns aos outros. Eu costumo dizer sempre que a minha cura é a tua cura e que a tua cura é a minha cura, ok? O simples facto de estares a ver este vídeo significa que tu já criaste uma conexão comigo e já viste os outros vídeos. E então, as minhas aprendizagens provavelmente também te estão a ajudar, certo? Então é isso mesmo. Nós estamos aqui todos com uma espécie de missão, com uma espécie de propósito. Há pessoas que têm um propósito mais relacionado com a parte da profissão, não é? Há outras que têm este propósito mais relacionado com a parte das relações, dos filhos, da saúde, o que for. Mas todos nós temos algo que viemos desenvolver para também ajudar os outros a expandir nesse patamar, a expandir nessa área. E todos nós temos algo que nos diferencia das outras pessoas. Então a primeira pergunta, e já te vou colocar aqui esta pergunta, é: quais é que são os teus dons? Quais é que são os teus talentos? No que é que tu és boa? Todos nós temos algo onde nós somos bons. E aliás, nós não precisamos de seguir, não é, o que a sociedade quer para nós. Não, nós temos é que nos alinhar com aquilo em que nós somos bons. Então, por exemplo, se eu não sou boa de gestão e contas de matemática, se eu não sou boa nessas áreas, para que é que eu vou seguir algo que não me vai trazer essa satisfação pessoal? Se eu gosto de ajudar pessoas, se eu gosto de conversar com as pessoas, se eu crio esta conexão, esta empatia com as pessoas, se eu me interesso pelas áreas do desenvolvimento pessoal, por que é que eu não hei de seguir essa área, certo? Então, quais é que são os teus dons? Eu, por exemplo, eu adoro inovar.
Pá, inovação, eu costumo dizer que é o meu nome do meio. Inovação, inovar para mim é a chave. Eu adoro criar, eu adoro viver determinadas experiências, retirar as aprendizagens, estar consciente de tudo aquilo que eu vivi e depois conseguir pôr cá para fora em programas, em cursos, em mentorias, o que for, mas encurtar o conhecimento ou encurtar o teu tempo de aprendizagem, porque às vezes, e também já me disseram muitas vezes isto, Teresa, parece que tu consegues perceber coisas que eu ainda não consegui perceber, ok? Ou seja, eu tenho esta consciência muito apurada de porque é que eu estou a viver isto, o que é que eu tenho a aprender com isto, o que é que este desafio me está a trazer, o que é que eu preciso de desenvolver dentro de mim, onde é que isto me está a limitar e como é que eu me posso tornar ainda mais forte, ainda mais responsável pela minha vida. Então, como eu tenho isto tão apurado dentro de mim, eu consigo facilitar isso às pessoas, não é? Eu consigo rapidamente perceber no outro onde é que está o bloqueio, onde é que está a limitação, porque eu própria também já passei por aquilo, ok? Então eu adoro criar, então a inovação para mim é algo que me distingue, não é? Eu adoro fazer coisas diferentes, eu não gosto de seguir as manadas, eu não gosto de seguir o que toda a gente está a fazer, eu gosto de incluir pontos diferentes nas coisas, dar uma versão diferente sobre as coisas, então isso é algo que me distingue mesmo. Então lá está, é explorares quais é que são estes teus talentos, o que é que tu gostas de fazer, quando tu eras criança, o que é que tu adoravas fazer. Eu adorava pintar, eu adorava desenhar, eu adorava brincar às lojinhas, eu adorava fazer teatros, eu adorava cantar, por exemplo, lá está, a comunicação. Aqui no meu caso também estava muito presente esta questão da comunicação, comunicar, pôr a minha voz cá para fora. E nem sempre isto foi um processo fácil para mim, mas como tudo na vida é um processo, o que significa que pode ser mais desafiante no início, mas depois quando desenrola, desenrola. Então, o que é que te distingue dos outros? Será que és uma pessoa altamente criativa? Será que tu adoras comunicar? Será que tu adoras cozinhar? Será que tu adoras ajudar os outros? És simpática? Crias empatia? És uma boa ouvinte? Ok? Começa a explorar dentro de ti e faz-te esta pergunta. O que é que me distingue dos outros? Que qualidades, que características, que pontos fortes é que eu tenho? Inclusive, eu desafio-te mesmo a escreveres 5 pontos fortes que tu tenhas. E sim, vão existir coisas positivas em ti. Às vezes nós ficamos sempre daquele lado da crítica. Ai, não há nada positivo comigo, Teresa. Parece que eu sou demasiado perfeccionista. Eu sou demasiado crítica comigo. Ou então, eu estou sempre estressada. Não, há algo bom em ti. Então, apura isso, descobre mesmo o que é que tens de bom. Todos nós temos e tu não vais ser a exceção à regra. E depois temos aqui a segunda pergunta que eu gostaria de te colocar neste vídeo, que tem a ver com como é que tu és útil aos outros e que impacto é que tu tens na vida dos outros. E se calhar aqui, logo e já, tu poderás-me questionar, Teresa, mas eu não faço a mínima ideia, os outros é que sabem, eu não estou na cabeça das outras pessoas. Então é assim, tu não tens que estar na cabeça das outras pessoas, mas tu precisas de ter esta consciência, esta clareza de qual é que é o impacto que tu tens na vida dos outros. Por exemplo, no meu caso, eu sei que eu estou aqui a inspirar-te, eu estou aqui a mostrar-te através também das minhas aprendizagens, de tudo aquilo que eu vivi, estou a mostrar-te outras perspectivas sobre como alcançares mais sucesso na tua vida, como cuidares mais de ti, como melhorares a relação com o dinheiro, não é? Então, outras perspectivas. Então, pergunta-te, o que é que eu tenho a entregar para os outros, ou que tipo de conselhos é que eu normalmente dou aos outros e que impacto é que isso tem neles? Será que as pessoas vão ficar mais responsáveis pela sua vida e começam a agir, começam a tomar uma outra atitude? Ok? E que impacto é que tu queres ter na vida das pessoas? Ou que impacto é que tu sentes delas? E esta é uma questão muito interessante, que tu podes pensar na perspectiva delas, mas também na tua perspectiva. Isto já é mais em relação aqui à terceira questão. E qual é que é esta terceira questão? Tem a ver com qual é que é o legado que tu queres deixar nesta vida, neste mundo. E eu apercebi-me que há pouco tempo
foi algo assim recente para mim, de que o que eu queria verdadeiramente fazer era deixar uma grande marca no sentido de ajudar a mudar gerações. Esta ficha nunca me tinha caído, nunca mesmo. Eu nunca me tinha apercebido de que, no fundo, o que eu queria mesmo era mudar gerações. Ou seja, eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu tive que passar na minha infância. E eu espero que, com esta mensagem, tu comeces a educar os teus filhos de outra forma, comeces a passar esta mensagem às pessoas que estão à tua volta, aos teus familiares, aos teus amigos, às tuas colegas de profissão, o que for, e que com isso nós consigamos mudar gerações, tornar as próximas gerações mais positivas, tornar as próximas gerações em pessoas que não têm que viver na insegurança, não têm que viver rodeadas de medos, não têm que viver com a consciência de que têm que ser as meninas bem comportadas ou que não podem pôr cá para fora aquilo que são verdadeiramente. Enfim, eu quero mesmo que as próximas gerações possam ser gerações mais transparentes, alinhadas consigo próprias, que não tenham medo de se expressar, de expressar os seus dons, de expressar a autenticidade, de expressar as suas paixões e que possam viver uma vida bem mais leve, sem carregarem tantas dores emocionais, sem carregarem a vida com tanto peso, com tanta angústia, tristeza, medos, não é? E nós sabemos que muitas de nós carregamos isso e não tem só a ver com a nossa educação, tem a ver também com os nossos ancestrais e com tudo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós e por aí fora vivenciaram, não é? Estamos a falar de guerras, estamos a falar de muita violência, estamos a falar, portanto, de uma conquista muito grande relativamente aqui à parte das mulheres. As mulheres conquistaram um grande terreno ao longo dos últimos anos para também se afirmarem, não é? Então, temos vivido aqui uma grande evolução nesse sentido, mas também chegou a hora de nós vivermos com menos sofrimento, não é? De vivermos com menos dor, de vivermos de uma forma mais positiva, de uma forma mais leve. E eu tenho esta grande missão de mudar gerações e, neste caso em específico, eu tenho aqui esta grande missão de te ajudar a ti a desbloqueares mais sucesso profissional, porque eu acredito que, ao desbloqueares outros patamares financeiros de sucesso profissional, tu estarás a desbloquear a tua confiança, estarás a desbloquear os teus dons, os teus talentos, estarás mais alinhada com o teu propósito de vida e vais-te sentir mais realizada, vais também mudar a comunicação que tens com as pessoas à tua volta, melhorar o teu relacionamento, melhorar o relacionamento que tens com os teus filhos e a educação que lhes vais proporcionar, não é? Cuidares mais de ti, sentir-te mais amada, não ficares à espera que o outro te ame, mas tu própria sentes esta expansão, este preenchimento que vem de dentro para fora. Então, sem dúvida alguma que a minha missão e o legado que eu quero deixar neste mundo também passa por aí. E agora a pergunta é, que legado é que tu queres deixar? Que marca é que tu queres deixar neste mundo? E se tens dificuldade em responder esta pergunta, tu poderás colocar as coisas neste cenário que é, imagina que, por exemplo, tu morres, não é? Todos vamos morrer um dia. E imagina que as pessoas estão no teu funeral. O que é que essas pessoas te diriam? Que tu eras reconhecida pelo quê? O que é que tu fizeste? Onde é que tu marcaste a diferença? Ok? Então começa a pensar sobre isso. És alguém que foi reconhecida por? Está bem? E estas perguntinhas são perguntinhas que não são da minha autoria. Portanto, são perguntinhas que eu também desenvolvi e percebi mais sobre isto no curso do Eduardo Reis Trugal, portanto no Enya Coaching. Então ele é que nos fez na altura estas perguntas e eu voltei-me a questionar sobre isto e tive estas outras reflexões que estou aqui a partilhar contigo. Isto para te dizer que, ok, tu agora vais aprofundar isto, mas se calhar daqui a um mês, um ano, 5 anos, vais estar novamente a questionar-te de, ok, mas como é que eu me posso alinhar ainda mais com o meu propósito, com a minha missão? E vais ver que em cada momento vão-te chegando coisas diferentes ou ligeiramente diferentes. E não significa que a tua missão ou que o teu propósito esteja diferente,
mas vai estar de uma forma bem mais profunda. Então, se quiseres também aprofundar isto, não só através da escrita, mas da meditação, eu gravei aqui uma meditação para que tu possas também ouvir, conectar-te contigo, ires bem ao teu inconsciente, não é? Ouvires a voz da tua alma no fundo. Então, se quiseres, eu vou deixar aqui em baixo o link para tu te inscreveres na imersão Mulher Magnética, que é 100% gratuita. São 3 horas inspiradoras de conteúdo, onde tu vais sentir realmente esta inspiração para fazer acontecer, para te libertares destes teus medos. E lá tu também tens, portanto, aqui uma meditação de reconexão com o teu propósito. Eu acredito que tu já sabes, ou já tens uma ideia de qual é que é a tua direção, ok? Agora, muitas vezes o que nos falta é esta reconexão, é reconectar connosco, reencontrar-nos, não é? Porque às vezes, com os desafios da vida, ou quando as coisas até não correm muito bem, o que é que acontece? Parece que nós desanimamos, desmotivamos, perdemos, ficamos perdidas. Sentimos um vazio, já não sabemos bem quem é que nós somos, o que é que nós queremos partilhar afinal, quem é que sou eu, não é? Então é um bocadinho isto, é esta reconexão. Então eu vou deixar aqui este link aqui abaixo, se quiseres também ter acesso a esta meditação, que também é gratuita, ok? E que eu te estou aqui a oferecer de coração. Então espero que tenhas gostado também deste vídeo num outro cenário. Estamos aqui num jardim fantástico e sem dúvida alguma que para mim está a ser muito positivo também gravar aqui neste jardim, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aliás, quando eu iniciei estes vídeos não fazia a mínima ideia se ia estar sempre no mesmo cenário ou não, mas efetivamente hoje a vida, não é, trouxe-me este jardim. E eu espero que tenhas recebido esta mensagem, que com certeza saíram aqui muitas mensagens que eu nem estava à espera de transmitir e que provavelmente tu necessitavas de as ouvir. Então vá, da minha parte vemo-nos em breve, grande beijinho!